Olá! O coronavírus parece estar retrocedendo no Brasil, mas as aglomerações das últimas semanas podem resultar em um novo aumento no número de casos, caso não haja uma política de reabertura responsável e organizada. Na entrevista central, quem fala sobre o assunto é o médico e membro do Comitê Estadual do Ceará de Combate ao Coronavírus, Antônio Silva Lima Neto. Nossa reportagem conversou com pessoas que foram infectadas pelo vírus, que relatam a experiência. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. São mais de 7.000 focos de incêndio registrados no Pantanal brasileiro este ano. A destruição do bioma traz a morte de milhares de espécies, impacta diretamente na vida das comunidades tradicionais da região, polui o ar com a fumaça e piora as condições respiratórias de quem vive nas cidades. Muitos tentam culpar o tempo quente e seco, mas a responsabilidade deste e de outros crimes ambientais é da política de governo de Bolsonaro e do ministro Ricardo Salles. Camila Piacese traz mais informações. Nacional. As queimadas no Centro-Oeste se alastraram nesse final de semana. O Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, a reserva mais importante do Cerrado e Pantanal, vira chamas. Enquanto o Brasil bate o recorde nos focos de queimadas na Amazônia, outras regiões do país também veem o seu bioma sendo destruído. E o ministro Ricardo Salles cobra da comunidade internacional recursos para a preservação ambiental. Mas o Ministério do Meio Ambiente utilizou apenas 0,4% dos recursos destinados à criação de programas de proteção e preservação ambiental. Dos 26,2 milhões autorizados, Salles só gastou 105 mil até o dia 31 de agosto. A afirmação vem da avaliação do Observatório do Clima, e o estudo foi feito pela especialista sênior em políticas públicas, Sueli Araújo. Para ela, o baixo valor significa que o Ministério está tendo problemas de gestão. Os servidores estão trabalhando, mas quando eles precisam contratar alguma coisa, contratar um estudo ou realizar ações concretas, por exemplo, de educação ambiental, ou fomentar projetos, por exemplo, na agenda ambiental urbana, que é o tema prioritário do ministro, isso não está ocorrendo em 2020. De acordo com o documento, são 11 ações paralisadas. Por exemplo, o governo não realiza mais a educação ambiental, a agenda ambiental urbana, a parte de apoio à biodiversidade e a do ecoturismo, projetos de desenvolvimento sustentável e conservação do meio ambiente, e também projetos de mitigação e adaptação à mudança do clima. Sueli acredita que o governo Bolsonaro não executa todo o orçamento intencionalmente. Porque é tão baixo, os números são tão ruins, que fica claro uma intenção de antipolítica pública, porque não é possível uma execução tão baixa. Vamos para a próxima parada, a cultural. A dica de hoje tem tudo a ver com o contexto de avanço do fundamentalismo religioso que estamos vivendo. A sugestão de literatura é do designer Miguel Sela, do Ceará. Parada cultural. A minha dica cultural de hoje é o livro Judas no Paiol, do escritor cearense Cupertino Freitas. O livro foi publicado pela primeira vez em 2018 e é o romance de estreia do autor. Eu trago ele hoje aqui porque a leitura me transportou para o sertão cearense da década de 80 e também pela identificação com a personagem principal, que busca romper com as opressões que sofre. O livro se baseia, ele se norteia, na verdade, por uma pergunta bastante utópica, que é: e se as festas populares do Nordeste fossem banidas pela imposição de um novo e intransigente código moral? A partir dela, a história de Benigna se desenrola. Ultrapassamos o número de 131 mil mortos por coronavírus no Brasil. E apesar do número de casos ter reduzido na primeira semana de setembro, a taxa de letalidade do vírus no Brasil continua alta e os casos estiveram acima de 200 mil na última semana. O repórter Afonso Bezerra conversou com infectados que contam o que sentiram quando ficaram doentes. Trilhos do Brasil.
As imagens das praias e espaços públicos nos últimos 15 dias indicam que muita gente já superou as imagens recorrentes dos últimos meses. Hospitais lotados, colapso do sistema funerário e recordes de contaminação por coronavírus. Mas quem teve Covid-19, como é o caso de Olavo Brandão, não esquece das dificuldades que passou internado no hospital. A atleta, ele teve febre, dor no corpo e perda do paladar. O mais curioso do caso dele foi a demora para perceber a falta de ar. Eu não percebi minha falta de ar. Quem foi perceber, eu tinha um amigo médico que eu falava por telefone e a minha esposa em casa. Eu falava por telefone, né, assim, tal, conversava, começou a faltar a última palavra nas minhas frases. Uma das características da Covid-19 percebidas ao longo da pandemia é a diversidade dos sintomas. Enquanto Olavo sentiu febres e falta de ar, Leandro teve diarreia, febre e cansaço no corpo. Ao contrário de Olavo, ele cuidou da doença em casa, o que aumentou sua preocupação em relação aos familiares. Os médicos disseram que eu tinha que cuidar, tinha que evitar andar com eles, usar as mesmas coisas que eles usam, né? No caso, eu tinha a minha toalha ali para secar as mãos, fazer minha higiene, meus talheres, tudo separado deles, né? Para evitar que se proliferasse para eles ali o vírus, né? Enquanto Olavo e Leandro tiveram sintomas e precisaram inclusive de ajuda médica, Rani de Mendonça descobriu por acaso que estava com Covid. Assintomática, ela destaca a importância de manter o isolamento social. Eu podia estar sem viver o isolamento social, né? Sem ter tido as condições de viver o isolamento social e sem saber, porque não tinha nenhum sintoma, espalhando o vírus por aí para todo mundo, né? O Brasil mantém cerca de 13 mil novas infecções pelo coronavírus por dia. Sem organização na reabertura, as aglomerações e os deslocamentos crescentes podem fazer voltar o número de infecções por coronavírus. O médico e membro do Comitê Nacional do Ceará de Combate ao Coronavírus, Antônio Silva Lima Neto, fala sobre o assunto com Jonatas Campos. Entrevista Central. Hoje conversaremos com o médico e pesquisador Antônio Silva Lima Neto. Ele é doutor em saúde coletiva pela Universidade Estadual do Ceará e pós-doutor pela Escola de Saúde Pública de Harvard, nos Estados Unidos. E também é membro do Comitê Estadual de Combate ao Coronavírus no estado do Ceará. Professor, agradecemos sua participação. Doutor, a imprensa noticiou o feriado de 7 de setembro com praias lotadas em várias capitais e também não só praias, também shoppings e outros espaços públicos. E a minha pergunta ao senhor é: existem consequências desse relaxamento da flexibilização ou de uma flexibilização sem controle? Eu acho que sim, Jonathan. Eu acho que a gente vive uma situação que é muito heterogênea ainda, né? Você tem momentos diferentes em que a epidemia está se desenrolando nas mais variados estados, inclusive nas mais variadas cidades, regiões. Então, em alguns locais você já passou por um pico importante, você construiu em alguma medida uma imunidade elevada, né, populacional, em outros não, em outros você está em uma tendência crescente ainda, mas de toda maneira, quando você aglomera, tem grandes aglomerações em qualquer lugar onde haja circulação viral, com participantes eventualmente, inclusive de áreas distintas que se encontram, por exemplo, num balneário, numa área turística. Ou seja, você tem a possibilidade de você encontrar o vírus, encontrar ali um grupo mais suscetível e eventualmente provocar o que a gente chama daqueles surtos localizados, que foi mais ou menos o que foi visto agora nas balneários espanhóis, né? Em Ibiza, foi visto isso em toda aquela região das Astúrias, foi visto isso também no retorno de turistas, por consequência, tanto a Inglaterra como a própria França. Ou seja, é um aglomerado de pessoas de regiões diferentes onde se encontram e eventualmente não obedecem, né, o rigor da necessidade do isolamento, do uso da máscara, sobretudo quando você está falando de aglomerações em praias, etc. Doutor, e o tamanho territorial do Brasil ajuda ou atrapalha esse tipo de evento, né, que é esse tipo de contágio com pessoas de locais diferentes?
Pois é, no caso do Brasil, a gente vivenciou algumas semanas atrás, né, alguns meses atrás, um fenômeno, né, que era um fenômeno realmente esperado, né, é muito difícil, de fato, quando a gente não tem uma coordenação nacional robusta de resposta, você não consegue ter uma dimensão, um olhar mais abrangente para o território nacional como um todo, que vivia momentos distintos da epidemia, né? Então, o que você me perguntou, é bom ou é ruim? Na verdade, quando você tem um país de dimensão continental, é esperado que uma epidemia dessa magnitude, dessa importância, viva momentos distintos e que você se prepare, porque você sabe que vai haver o deslocamento. E, de fato, a gente passou por muitas semanas com um platô muito elevado, né, de mortes, de casos, e agora, de fato, depois que a história seguiu seu rumo natural, é que a gente começa realmente, aparece que haver um decaimento importante em praticamente todas as regiões, com algumas exceções e estados, né? Doutor, o senhor falou da falta de uma coordenação central para combater a pandemia. E eu queria lhe fazer duas perguntas a partir dessa sua afirmação. Uma, a população já normatizou a presença do coronavírus e das mortes no seu cotidiano? E segunda pergunta, dentro da mesma pergunta, qual a responsabilidade do presidente Bolsonaro nisso? Infelizmente, pode ter ocorrido essa normalização, né? Normalizar o evento morte, né? O evento fatal, normalizar a ocorrência da doença. Depois de tantos meses, e algumas cidades, e muitas cidades brasileiras com grandes desigualdades, onde o evento fatal é muito mais frequente, né? Seja pela violência, seja pela dificuldade mesmo de acesso, seja pela maior vulnerabilidade, né, epidemiológica em geral, tende-se a normalizar algo que não era para ser normalizado. A responsabilidade do presidente da República e do governo federal foi não ter dado um segmento a um trabalho interessante, né, que vinha sendo feito, inclusive com participação efetiva de alguns pesquisadores, epidemiologistas, servidores públicos, naquele início, né, com o ministro Mandetta, onde você tentou dar uma resposta robusta, como foi dado, inclusive, na época do Zika vírus. O Brasil se notabilizou, é reconhecido internacionalmente como um país que desenvolveu ampla capacidade, né, dos seus pesquisadores, seus servidores, de responder à epidemia. Isso é uma coisa antiga até, que foi desfeita agora. Para garantir a sobrevivência da população e mínimas condições para viver diante da profunda crise brasileira, é preciso traçar novos caminhos após a pandemia. Os crimes ambientais e a destruição de ecossistemas que se revelam na gestão de Bolsonaro vão contra esse bem viver. Tatiane Ribeiro, que faz parte do projeto Brasil Popular, traz considerações sobre a mineração para pensarmos um desenvolvimento nacional que preserve a vida. Novos caminhos. Para a gente pensar em projeto de futuro para o Brasil, a gente precisa incluir aí o debate sobre o setor minerário, que é considerado um dos setores estruturantes da economia brasileira. Mas esse setor tem causado muitos danos. Causado danos a muitas pessoas, aos trabalhadores da mineração, causado danos a famílias e às vezes até comunidades inteiras, que sofrem prejuízos, perdas, às vezes morte e expulsão dos seus territórios. Esses danos não têm sido reparados da maneira como precisam ser reparados, como a gente chama no direito de reparação integral, a que tem direito as vítimas da mineração. Reparação integral não é só restituição daquilo que foi perdido, é a restituição também das possibilidades de retomada dos modos e projetos de vida. A reparação integral, ela requer não só uma reparação material, mas também uma reparação simbólica. Ela também requer a satisfação das pessoas que estão exercendo seu direito à reparação. A gente encerra o programa relembrando Dom Paulo Evaristo Arnes. Falecido em 2016, ele faria 99 anos hoje. Dom Paulo foi um lutador popular que resistiu à ditadura militar e foi um grande defensor dos direitos humanos e da democracia. E se você perdeu algum conteúdo, corre lá em nosso Instagram para assistir, @Programa Central do Brasil. Até amanhã! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.